gente, tudo bem? Bom, 9h03 agora, estamos iniciando mais um Papo de Especialista e hoje vai ser super bacana, vou conversar com o Danilo, ele que é especialista em Google Ads. Mas antes de convidá-lo, eu quero anunciar de primeira mão para vocês que a partir da semana que vem nós vamos transmitir a live pelo YouTube Take It Filmes. Então se inscrevam lá no nosso canal Take It Filmes e acompanhem todos os espaços, os papos de especialista pela plataforma, que vai ser muito bacana, tá? A gente vai poder ilustrar o programa, então uma plataforma mais dinâmica. Bom, eu vou chamar agora o Danilo para participar. Enquanto vocês entram, eu até vou falar para convidar os amigos de vocês a participarem aqui do Papo de Especialista com a gente. Nós já realizamos mais de 20 programas. Tá bem bacana esse projeto. É um projeto que surgiu de uma conversa informal na Take e a gente tá criando pernas, né, aos poucos. Então, se você quer participar também do Papo de Especialista, é só mandar uma mensagem pra gente via direct e falar: também quero participar, porque eu tenho um tema bacana que pode contribuir para o trabalho de vocês, enfim, pode ser do nicho, de construção, arquitetura imobiliária, pode ser também relacionado ao marketing, afinal a gente está hoje vivendo, respirando marketing digital e a gente precisa estar no digital para a gente conseguir se posicionar melhor. Então, enquanto vocês entram, eu vou chamar aqui o Danilo, porque o bate-papo vai ser bem bacana hoje. Então é isso, gente. Eu abri uma caixinha de perguntas aí para o pessoal também perguntar e dos questionamentos referentes às ferramentas do Google. Então, se vocês têm dúvida também, é só mandar aqui embaixo no comentário ou nessa caixinha que tem um ponto de interrogação. Acabei de chamar o Danilo. Estou aguardando ele entrar para que a gente possa conversar. Vou acenar aqui para todo mundo enquanto isso. Eu tô falando com ele aqui, tô pedindo para ele entrar. Aguardar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou chamar também a galera para participar aqui da live, porque quando o Danilo entrar, eu também vou pedir para ele convidar. Então, gente, ajudem aí a divulgar. A partir da semana que vem, na quinta-feira, nós vamos estrear a live lá no YouTube. Então, se inscrevam no canal Take It Filmes, para vocês poderem acompanhar o Papo de Especialista. Peraí, vou tentar chamar de novo. Aqui, o Danilo, para poder participar. Vamos lá. Gente, só espera um pouquinho que o Danilo tá com problema para entrar. Tô aqui passando as instruções para ele de como que ele faz para entrar. Tá bom? Já já a gente conversa. Vou convidar de novo ele aqui para participar. Bom, se não dá certo, a gente tenta e tenta. Aê! Ele acabou de entrar. Aí, gente. Olha, já tem algumas perguntinhas aqui, que legal. Vou chamar de novo ele para participar. Boa noite, Renan. Tudo bem? Gente, o Instagram é muito massa. Vocês podem ver aqui as perguntas que a galera faz, as perguntas que a galera fez no Stories. Bom, aê, deu certo. Tá me vendo? Tô te vendo, Ana, tudo bem?
Tudo bem, eu só não tô te vendo. Acho que você tá na câmera da. Tem que pôr na câmera Deixa eu ver frontal. aqui. Aê! Aê, agora deu certo. Deu certo. Tudo bem, Danilo? Tudo bom? Tudo Tudo bem? jóia. Tudo bem. Danilo, antes da gente começar a live, eu te apresentar aqui, eu vou pedir para você. Tá vendo esse aviãozinho que tem embaixo do lado do ponto de interrogação? Tô vendo. Clica nele aí para convidar os amigos para participar da live com a gente. Aí, tá vendo? Você pode selecionar várias pessoas e enviar o convite. Certo? Beleza. Beleza, então. Vamos lá iniciar o Show de nosso bola. bate-papo. Danilo, muito prazer em te conhecer. Já falei muito com você, mas não te conheci ainda. Não te conheci ainda pessoalmente, mas estou conhecendo agora, né? Você é um cara muito solícito aí, o cabeça da Tate para os nossos anúncios, né? E eu acho que a gente vai ter muito o que conversar hoje. Então, eu quero abrir o papo de especialista, te dando boas-vindas e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite aí para conversar hoje, Danilo. Eu que agradeço, Ana. Boa noite a todos. Então, beleza. Hoje a gente vai falar sobre as ferramentas do Google, né? E antes de entrar nessa conversa, estava fazendo algumas pesquisas para fazer a nossa pauta. E por incrível que pareça, uma pesquisa recente agora, de 2021, diz que o Google é a plataforma, o site mais acessado no mundo, né? E também pelos brasileiros, com mais de 4 bilhões de visualização. Fiquei chocada com esse número. Mas, enfim, quando a gente fala de Google Ads, né, eu queria te perguntar, porque as pessoas aqui podem não saber também, e também são as dúvidas pessoais, né? O que é o Google Ads, Danilo? Vamos abrir a live Ana, falando disso. bom, vamos lá. O Google Ads, na verdade, ele é uma ferramenta online, né? Onde você paga por custo por clique. Vou dar um exemplo para você, para quem não conhece. Você está no buscador do Google, você digita alguma palavra, né? Alguma pesquisa e aparece os anúncios no topo, né? Ou pode ser nas 4 primeiras posições de cima ou 3 embaixo. Mas o objetivo é você sempre estar bem posicionado, né? Porque hoje, quando as pessoas fazem pesquisas, principalmente pelo mobile, elas não vão na segunda página fazer alguma ação no Google. Eles clicam a partir entre a primeira até a quarta posição. Fora que Sim, tem outros tipos de anúncio. Não sei, com certeza vocês já foram impactados por alguns anúncios que vão te perseguindo, né? Você está navegando lá e aí você fala, nossa, será que esse produto ou esse serviço é para mim? E de repente aparece para você. Esse é um outro formato do Google, onde a gente chama de rede de display. Então isso você faz com a ferramenta do Google Ads também. Ou se não, até aquele anúncio que aparece no YouTube, onde que você pula, ou aquele que você tem que assistir até os 15 segundos. Também é uma forma de publicidade que vem do Google. e esse anúncio de 15 segundos é só por uma curiosidade? Esse tempo é estipulado pela própria ferramenta mesmo? Porque você é obrigada a assistir por 15 segundos o anúncio? Isso, existem nomes técnicos, mas eu não vou levar muito adiante, porque eu quero deixar de uma forma bem claro, tá? Para vocês entenderem. É, sim, você tem que assistir os 15 segundos, ou tem aquele anúncio pulável, mas o objetivo desses anúncios de 6 ou 15 segundos é para você chamar a atenção do seu consumidor, né? Porque se você não fizer um anúncio que realmente prende a atenção dele, você está gastando dinheiro. Né? Então, não é só saber mexer na ferramenta, tá, Ana? A ferramenta todo mundo ela pode aprender. Mas eu acho que no decorrer aí das perguntas a gente vai esclarecendo. Ou se você pode até abrir também para o público fazer algumas perguntas, tá? Sim. Sim, a galera já está perguntando aqui. Gente, perguntem, tá? Usem a experiência de vocês para perguntar, como estratégia mesmo para aplicar no negócio de vocês. Enfim, tem diferença entre você anunciar no Google, no Instagram e no Facebook, Danilo? Olha, boa pergunta. Hoje a gente tem em carteira mais de 72 clientes, né? Então, eu estou falando que já faz mais de 10 anos que a gente mexe nessa ferramenta aqui, né? E o que acontece? Algumas empresas, quando vêm fazer o primeiro contato,
eles falam basicamente, eu quero anunciar no Google. Mas aonde que eles cometem esses erros, né? Muitas vezes o nicho dele, o produto dele, o serviço dele, não vale a pena anunciar no Google. Vou dar um exemplo para você. Tá? Imagine assim uma pessoa que tem um e-commerce e está vendendo brincos, por exemplo. Sabemos que o brinco, a pessoa ela vai ter assim, um retorno de investimento muito baixo pelo valor do clique. Então, muitas vezes, não dá para você anunciar no Google, né? É mais fácil você impactar elas pelas outras mídias, Instagram ou Facebook. E eu acho que a pergunta, Ana, não é qual é a diferença, e sim qual é o melhor canal de vendas para cada tipo de produto ou serviço. Por exemplo, você divulgar no LinkedIn roupas não vai funcionar. Ou simplesmente você querer divulgar no Facebook um produto que é só empresas que compram mesmo. Vamos falar de um exemplo de portas industriais, né? Hoje no Facebook não funciona, e nem no Instagram. É mais fácil você dar esse impacto no Google. Só que uma mídia puxa a outra, né? Porque você tem que trabalhar também com descoberta. Você tem que trabalhar com a jornada de compra do cliente por inteiro. Não adianta você só trabalhar de fim de funil, que é o correto você trabalhar no Google, e ao invés de você, tudo eu vou direcionar minha verba para o Google, né? Ou só vou trabalhar no Instagram, ou só vou trabalhar no LinkedIn. Então, existem formas de você trabalhar na jornada do cliente. Sim. A gente tem uma pergunta aqui, Caixa Central Tex. Ela falou que você manja muito de Google Ads. E ela está perguntando o seguinte: o custo é muito alto para anunciar no Google? Hoje a Casher, ela é a maior empresa, né, que vende produtos de, lavadora de alta pressão, são vários tipos de produto. E depende, né? Existem produtos, por exemplo, maquinários, tudo é levantamento da pesquisa de palavra-chave. Vou dar um outro exemplo para você. Nós, como especialistas, a gente tem que analisar para ver se compensa. Eu vejo na minha ferramenta, quanto é que custa a palavra-chave lavadora de alta pressão? Vou dar um exemplo, supondo que custe R$ 1,86. Mas qual que é o valor de compra desse produto? Supondo que a máquina seja 300 e poucos reais. O valor do clique custa R$ 1,86, ainda é válido você divulgar. Agora, caro seria, por exemplo, vamos voltar no exemplo do brinco de novo? Um brinco, de repente, custa R$ 2,86 a venda desse produto. Mas o custo por clique, ele bate R$ 3,00, não compensa você anunciar brinco no Google. Então, você tem que fazer essas pesquisas antes, você tem que levantar todos esses dados. Sim, entendi. O Beto está perguntando aqui, para empresas que vendem para empresas, o Google é uma boa alternativa? Boa pergunta. Na verdade, vai sempre depender de produto ou serviço. Sempre vai depender de produto ou serviço. Ô Beto, se você puder responder, me dá um exemplo de algum produto ou serviço que eu te respondo, para ficar mais claro. Sim. Por exemplo, eu tenho dinheiro para investir, Danilo. Eu tenho uma construtora que eu quero investir. Tá, eu vou lá, crio um anúncio, né? Eu estava fazendo um curso de copy, né? Super interessante, que a gente aprendeu bastante estratégias de copy para poder fazer anúncio, né? Um anúncio que chame a atenção e que, né, prospecte, né, futuros clientes aí, para as pessoas poderem clicar, né? Afinal, eu acho que a rede social hoje é uma disputa de atenção, né? Por exemplo, os anúncios, né, no Instagram, eu mesma não assistia. Hoje serve muito de referência para mim. Então, por exemplo, eu tenho dinheiro para investir e eu tô me perdendo porque eu tô ouvindo o eco da minha voz na live. Mas enfim, eu tenho dinheiro para investir, mas é importante também eu ter uma boa copy para chamar a atenção do meu futuro cliente, por exemplo. Aí o clique sairia mais caro, por exemplo? A cópia, na verdade, ela é fundamental para o Google Ads. Porque muitas vezes só a primeira posição, ela não justifica uma compra ou um orçamento. Na verdade, o anúncio de baixo, se ela tiver com o anúncio mais atrativo, a pessoa ela pode ir no segundo anúncio. Então, de repente,
não vale a pena você brigar sempre na primeira posição. Mas se você tiver um bom anúncio, a experiência da sua página estiver perfeita, eu acho que, na verdade eu acho não, isso vai diminuir o custo por lance. Porque o Google não é só briga de leilão, né? Ele tem que ter a experiência da página, as informações têm que estar bem consolidadas. Aí depois vem a briga de leilão, mas não é só leilão. É briga de conteúdo também, né? É briga de conteúdo também, é a experiência do usuário. Legal. Antigamente, Ah, assim, 10 anos, 10 anos, 5 anos atrás, pessoas uhum. estavam anunciando como comprar tênis e de repente estavam anunciando relógio, né? Então é por isso que o Google ele vem praticando o que é a experiência para você não ter que ficar pagando esse custo por clique muito alto. Então a briga sempre é o índice de qualidade, a experiência da página, é uma boa copy. Isso justifica um bom anúncio e aí, por exemplo, é mais fácil de você conseguir essa compra ou esse lead. Lembro uma vez que eu estava fazendo uma aula de mídias sociais e o professor, ele estava ensinando a gente, falando por cima, mais ou menos como funcionava o anúncio, falando do Facebook, enfim. E eu lembro que ele disse o seguinte: todo mundo precisa investir, toda empresa precisa investir em anúncio. Então você concorda com isso? Por que que uma empresa ela deve investir em Google, por exemplo, e como que isso pode contribuir com a lucratividade do meu negócio, por exemplo? Qual que é o erro mais cometido assim das empresas? Eles querem divulgar o serviço ou o produto. Só que antes de a gente pensar, porque na verdade o Google ele é um canal de vendas, ele tem que entender quanto ele paga por esse produto, qual é a lucratividade desse produto para ele poder identificar qual que é o melhor canal de vendas. Hoje, por exemplo, se eu te perguntar, ô Ana, você pesquisa onde quando você tem alguma dúvida ou quando você quer comprar? Eu tenho certeza que você vai me responder ao Google. Google. Quer dizer, você tem que estar no Google, né? Independentemente ou não, você tem que estar no Google. E um dos exemplos clássicos dessa pergunta, Ana, muitas vezes o empresário ele só se apega ao posicionamento da página, né? Ah, será que eu devo... ele mesmo digita lá no buscador e fala, pô, Danilo, eu não estou na primeira, mas eu estou na terceira. Não é esse que é o objetivo, mas é assim, qual que é o custo por conversão? Porque se o custo por conversão, por exemplo, de um produto, ele bate R$ 15, só que a máquina dele é 400 ou R$ 500, a lucratividade dele também pode bater a R$ 200, quer dizer, ele está no lucro. Então não é só investimento na primeira página ou no Google Ads, você tem que analisar de fato qual que é o retorno de investimento que você está tendo. E o que a maioria das empresas que eu vejo que ainda cometem esse erro? Você tem que mapear o seu site, você tem que colocar as tags que realmente te mostram onde que você está tendo conversão. Porque anunciar por anunciar, você não sabe se está te dando retorno ou não. O Beto, ele exemplificou, você pediu, né? Que ele tinha perguntado para empresas que vendem para empresas se o Google é uma boa alternativa. Ele disse assim: empresa que vende serviço apenas para a indústria, que quer criar relação com o comprador, por exemplo. Então, o Google Ads ele é perfeito para venda B2B, né? Muitas vezes você não pode divulgar isso no Instagram sobre maquinários onde só empresas compram de empresas. Pode ser que você até tenha um retorno, né? Mas eu estou falando que no Google Ads ele é bem rentável nessa parte, porque os compradores eles pesquisam, eles precisam de 3 orçamentos. Então eles não vão pesquisar, por exemplo, no Instagram, né? Onde que tem isso, onde que tem aquilo, ou no Facebook, eles pesquisam no Google. Então, pensando em canais de vendas, o Google sim, ele é uma opção ideal. Falando do básico, assim, você falou sobre clique, sobre conversão, enfim. O que que é clique e o que que é conversão? Como é que você faz essa análise de resultados no Google, por exemplo? Vamos lá, eu configuro a minha ferramenta e quero aparecer como aspirador Kesher, certo? Aspirador ou lavadora de alta pressão Kesher. Configurou toda a ferramenta, vou na página, por exemplo, qual que é o objetivo? É clique no botão de compra, é no carrinho, é no checkout, é solicitar um orçamento e eu faço essa configuração.
Vou para a ferramenta e começo a fazer o anúncio com a palavra-chave lavadora de alta pressão Casher, por exemplo, né? E aí o que acontece? O consumidor, quando ele vai digitar no buscador, ele pode digitar comprar lavadora de alta pressão Casher. Aí vai estar o anúncio dele. Quando a pessoa clicou lá, aí que é o clique, porque o Google ele é uma ferramenta pré-paga. Eu vou dar um exemplo para você. Eu quero investir R$ 1.000. Esses R$ 1.000 por mês. Supondo que cada clique custe R$ 1, foi lá o consumidor clicou. Então já não vou ter R$ 1.000. E aí, por exemplo, o valor do clique é R$ 1. Pronto. Ele vai subtrair daquele valor total. Isso é o clique. Agora, quando a gente fala de conversão, por exemplo, será que as pessoas que quando digitam lavadora de alta pressão, normalmente a cada 10 cliques gera uma conversão, tá? Normalmente a cada 10 cliques ou 15 cliques gera uma conversão. E o que seria essa conversão? A pessoa ela chegou na página da Casher, digitou lavadora de alta pressão, clicou. Apareceu o anúncio, foi para a página. Só que ela fez todo aquele processo de carrinho, checkout e compra. Quando ela pagou de fato o boleto, na verdade pagou o boleto não, quando ela foi para a área de emitir o boleto, aí eu configuro a ferramenta. Quando ele chegar nesse estágio, significa que o usuário comprou. Ele fez uma ação de compra. Então aí bate uma conversão. Então isso seria uma conversão. Ou conversão, ela pode ser por solicitação de orçamento. Vamos lá, tem um formulário. A pessoa preenche lá aquele formulário e apertou enviar. Após apertar esse botão enviar, ou quando vira aquele link de página de agradecimento, também a gente contabiliza como uma conversão. É quando o usuário, de fato, ele faz uma ação. E não só quando ele clica no anúncio e olha a página. E só olha o conteúdo. Esse formulário que você diz é o formulário de compra? Não, então vamos lá. Se for para uma loja online, né, uma Sim. loja online, aí é aquele botãozinho que ele clica no produto ele vai para o carrinho, no carrinho ele faz o checkout e a compra. Agora, quando é um formulário, quando o objetivo é um orçamento, sabe aqueles formulários que você coloca os seus dados e aperta o botão enviar? Isso é um Sim. formulário preenchido, então isso contabiliza como uma conversão. Ou a conversão ela pode ser contabilizada, por exemplo, tem um botão de WhatsApp, a pessoa clicou no botão de WhatsApp, ela também vira uma conversão. Por quê? Ela fez uma ação, ela está entrando em contato com Sim, e esse usuário, né? Antes dele comprar o produto, ele tem um padrão de comportamento para você fazer um anúncio especificamente para ele, por exemplo. Existe um público com um padrão de comportamento ou depende muito do público da empresa? Não sei se você entendeu. Não, eu entendi. É que na estratégia, quando a gente começa a criar, vamos dar o exemplo da própria Casher de novo, né? Que ela vende diversos maquinários. A pessoa, ela pode... Quando a pessoa... Vamos ver se você entende isso que eu vou falar para vocês. Quando você digita lá, comprar lavadora de alta pressão Casher. Esse tipo de pesquisa, ele já não está na intenção de compra? Ele já está na intenção de compra. Então, a gente chama isso de fim de funil. Só que muitas vezes não é só em fim de funil que a gente tem que fazer o anúncio. Vamos pensar num topo de funil. Lavadora de alta pressão Casher é boa? Quer dizer, o usuário está pesquisando para saber mais sobre essa lavadora, né, de alta pressão. Então, a gente pode trabalhar em cima dessa palavra-chave e avaliar qual que é o melhor que dá retorno, né? Então, tem uma ferramenta que se chama Planejador de Palavras-Chave do Google, que ele acaba te passando essas informações de volume de busca. Então, nela a gente começa a trabalhar em cima de acordo com o que o usuário pesquisa. Só que muito depende do budget do cliente. Muitas vezes tem cliente que fala assim, ó, Danilo, eu tenho R$ 500 para fazer o investimento. Olha, de verdade, dependendo do mercado, nem vale a pena ele investir. Nem vale a pena. Então, você tem que ter todo um trabalho por trás. Uma das estratégias que a gente utiliza para criar a própria campanha é as 5 forças de Potter. A gente avalia todos os cenários, a rivalidade entre os concorrentes, poder de barganha do consumidor, né, poder de barganha do fornecedor, novos entrantes. Então, tudo isso daí a gente coloca em pauta antes de planejar uma campanha. Entendi. Como você estava falando no início da live,
Que existem vários tipos de anúncio no Google, né? Você poderia citar quais são esses? Tá, vamos lá. Então, a primeira é que não dá para a gente compartilhar, que seria mais fácil para o pessoal entender. Primeiro, esse é o clássico do Google, que é a rede de pesquisa. Né? Você digitou algo no buscador, então você aparece no topo, ou enfim, nas 4 primeiras posições de cima e nas 3 de baixo. Ou a gente chama de rede de display do Google. Muitas vezes você já não... vamos dar um exemplo. Você navegou em algum portal. E não tem aqueles banners que aparecem do lado? Sim. Esse é o formato rede de display do Google. É onde que você consegue impactar esse usuário através de canais, público-alvo mesmo, quais são os tópicos, o que que ele gosta de pesquisar. Então você consegue segmentar isso daí para ele. Ou o próprio anúncio do YouTube, ou o mobile mesmo. O mobile ele pode aparecer em aplicativos, você pode fazer esse banner aparecer em qualquer tipo de aplicativo. Vou dar um outro exemplo para vocês. Pessoas que gostam de fazer exercício. E aí, por exemplo, a Ana vende um produto que ajuda a emagrecer. Na hora que a pessoa está nesse aplicativo, você pode fazer com que apareça esse banner para ele. Então você consegue segmentar de fato. Legal. O pessoal da Pisocampo está perguntando, obrigada pela participação. Danilo, um site que foi feito em 2018, por exemplo, o ranqueamento para ter o site na primeira página, fica mais difícil? Olha, recentemente mudou o algoritmo do Google, aí a gente já está falando sobre a parte orgânica, né? Olha, não existe, pelo menos eu não conheço, aquela pessoa que fala assim, olha, você vai ficar na primeira posição do Google. Então são 300 fatores ou até mais para que você fale assim, nossa, como será que, com esse meu site, né, qual posicionamento que eu vou cair? Então existem várias técnicas de SEO aí. Agora, de um site de 2018, dependendo de como foi programado, vamos falar de WordPress, você vai ter que atualizar o seu plugin, né? Existem várias atualizações. Mas aí tem que entender qual que é o seu objetivo, né? Qual que sempre você tem que fazer essa pergunta, qual é o meu objetivo quando eu vou fazer determinadas estratégias? É sempre essa pergunta, não é só porque eu ouvi falar que não, o Google vai me dar retorno. Retorno do quê, né? Não, eu vou me promover no Instagram ou no Facebook, tá? Mas quais são os indicadores que eu tenho que analisar? Então hoje tudo qual é o retorno desse investimento? E qual é o objetivo? Por que eu estou anunciando? Para uma empresa que quer começar a anunciar, porque assim, quando uma empresa está entrando no mercado, né, o primeiro passo que ela tem que fazer é investir, né, para ela ser conhecida no mercado. Então, uma empresa que quer começar a investir, o que ela precisa fazer para começar a mexer no Google Ads, por exemplo? Porque acredito que não seja só criar a sua conta e começar a anunciar, sendo que você não sabe segmentar isso, né, Danilo? Acho que precisaria de um profissional para fazer isso. Vamos lá. Quando é uma empresa nova, né, ela não tem força na marca ainda, é lógico que é um investimento maior, porque ela tem que trabalhar a marca dela. Antigamente, sim, era mais fácil você, por exemplo, fazer só uma campanha de rede de pesquisa e as pessoas, né, por não ter tanto acesso a outras empresas, acabavam comprando. Né? Hoje você compra, por exemplo, quando você digita algo, vamos falar de um tênis aí, ó, tênis Nike de novo, né? Você compra na primeira loja que você entra, né? O que fica no seu subconsciente, né? Será que essa loja é virtual? Será que esse site ele é verdadeiro mesmo? Então você tem que fazer um trabalho de branding, tem que fazer um trabalho de branding mesmo. As pessoas quando falam assim, você vai ter que fazer um trabalho de branding, muitos empresários ou muitas empresas falam, isso é besteira, né? Vai gastar muito dinheiro. Só que você tem que se posicionar hoje no mercado, né? Precisa ter credibilidade, precisa gerar autoridade. Então não é simples assim, eu acabei de construir minha empresa e já vou anunciar para o Google. Dependendo do nicho também, Ana, né? Vai depender muito do nicho. Só que o marketing digital é muito teste AB. Né? Não existe, essa ferramenta vai te dar milhões no bolso. Né? Sim. Essa ferramenta vai fazer com que você ganhe dinheiro.
é muita concorrência, né? Devido à pandemia, Ana, meio que acelerou esse processo, né? Todo mundo está no marketing digital. Tem algumas palavras-chave de determinado segmento que um custo por clique já está batendo R$ 80. Então, imagine você que está vendendo um tênis, né? Supondo que o clique tivesse R$ 80, é válido você anunciar no Google? Então você tem que Não, entender né? isso daí, né? Então não é válido. Então você tem que descobrir outros canais de vendas. Então não é só o Google Ads, né? Você tem que ter o Instagram, você tem que ter o Facebook, você tem que ter conteúdo em blogs, você tem que trabalhar o seu LinkedIn. Então tudo isso faz parte de uma transformação digital. Não é só falar, eu estou fazendo o Google Ads, quer dizer que eu já sou uma empresa digital. Não é. De fato não é. Legal você falar isso. Uma pergunta, levando em gancho que você acabou de falar, por exemplo, eu tenho uma construtora. Eu quero tornar a minha construtora conhecida. Então, você acha que é mais importante eu anunciar a minha empresa para o máximo de pessoas possíveis, por exemplo, para 10 mil pessoas em 5 cidades diferentes, ou anunciar a minha empresa para um grupo segmentado e mais enxuto? Boa pergunta, Ana. Mas eu vou deixar bem claro para vocês, tá, pessoal? Não existe o certo e o errado aí, né? Existem testes. Aquilo que der certo, você continua. Agora, sempre com os pés no chão. Não adianta uma pessoa chegar a falar para você assim, o mínimo de investimento é 5 mil. Né? Existe projetos que você consegue validar com menor valor. Agora, voltando a essa sua pergunta, Ana, falando de construtora. Eu estou falando por mim em relação aos clientes que nós temos hoje, o que deu certo e o que deu errado. Não estou falando que essa é a melhor estratégia. Quando você vai anunciar construtora, o Google basicamente para mim eu não fui feliz com a ferramenta. Mas o LinkedIn deu muito certo. Por quê? O LinkedIn você consegue divulgar para as pessoas estratégicas, comprador, arquiteto, você consegue ter isso daí no LinkedIn. Agora, com o Google, eu teria que, construtora em São Paulo. Pode ser que as pessoas entrem e vejam a página? Pode. Mas aí lembrando do que a gente acabou de falar, a pessoa lá entra nessa página dessa construtora, num site. Só que será que essa pessoa, se ela for solicitar algum orçamento ou ver algum projeto dela, ela não vai pesquisar no Instagram ou no Facebook ou no LinkedIn para saber quais foram os projetos de sucesso ou, por exemplo, prova social? Se não tiver tudo isso, não adianta você investir somente no Google. Então, por isso que é um conjunto de mídias aí para que, de fato, a pessoa dê credibilidade. Agora, se você é uma construtora nova e tem aquela página que não tem nem projeto, você está nas suas mídias, você não tem nada, algo a oferecer para o seu consumidor, você não está dando os gatilhos de autoridade para ele, não tem nada, é difícil você converter, porque o usuário hoje ele quer mais informação. Ele não quer só saber, só tem aquela página e acabou. Né? Ele precisa falar assim, não, é isso que eu quero para mim. Né? O que as pessoas estão falando? Aproveitando o gancho disso também, é interessante isso, porque assim, você acha que hoje, né, a sociedade ela ela tá mais visual, né? Ela gosta mais de ouvir, de ver do que ler. Então, por exemplo, você acha que o blog, o artigo, é uma boa estratégia para conversão, Danilo? Olha, eu não sei se eu sou essa pessoa ideal para responder essa pergunta devido ao PNL, né? É que existem pessoas que são visuais, auditiva e sinestésica. Então, você já pensou aquela pessoa que é mais auditiva, né? E ela não vai ficar lendo aquele blog gigantesco. Mas a pessoa que é visual, ela vai querer ler do que ouvir. Só que por que o blogger é interessante? Por causa do ranking, é um dos fatores para SEO, né? Sobre conteúdo. Então, sim, isso daí é válido.
Agora, a bola da vez mesmo, pessoal, na minha opinião, é o YouTube, né? O YouTube, ele vem com força. Eu vou até dar o meu comportamento aqui de consumidor. Eu fui comprar um videogame para o meu filho, a primeira coisa que eu fui digitar lá sobre esse videogame. O que as pessoas estão falando no YouTube sobre esse videogame, né? Então, eu não entrei nada em blog, mas eu estou falando que esse é o meu comportamento. Só que eu conheço pessoas que querem tudo documentado, que são visuais. Então, o blog seria ideal para elas. Então, por isso que eu estou te falando, não existe o certo e errado aí. Tem que trabalhar em todas as mídias. Sim, essa foi a pergunta. Eu abri uma caixinha, foi a pergunta do Lucas. Ele perguntou exatamente isso: se ter um blog ajuda no SEO do site. Inclusive, ele está perguntando aqui, achei super legal a pergunta dele. Obrigada, Lucas, pela participação. Ele perguntou assim: Danilo, na sua visão, o design influencia no sucesso de um anúncio? Como que o layout agrega e o potencializa? Tá, a gente está falando do front-end. Teve uma campanha que nós fizemos de Facebook também, e a gente fez um teste A/B, né? É, com visuais diferentes. Então a gente teve que testar para ver qual que era o visual melhor, né? Será que é aquele que você só coloca com palavras ou que de fato vai deslumbrar aí, vai encher os olhos do consumidor, né? Então, respondendo a pergunta, desculpa, qual que é o nome? É o Lucas. Não, faz total diferença, né? Faz total diferença, sim. Não adianta você querer levar para o seu site e tiver a construção do seu front-end lá de qualquer jeito, porque não vai dar credibilidade. Principalmente se você vende comida, né? Verdade. Mais uma pergunta aqui. Você acha que é mais vantajoso a gente anunciar no Google ou numa mídia tradicional? Por exemplo, numa mídia impressa ou mesmo televisão, ou vai depender muito do seu produto? Por exemplo, televisão. Eu tenho uma empresa de comida, eu acho que bate bastante, né? Porque é algo bastante visual. Mas será que o Google compensa mais? Porque as pessoas estão no digital, as pessoas estão no Google, né? É uma prova disso, porque existem pesquisas que comprovam o comportamento do consumidor no Google. Porque ele só pesquisa no Google, ele investe mais no Google, principalmente agora, no período de pandemia, onde na diferença entre um ano, 2019 e 2020, mais de 11 milhões de usuários entraram na internet. Isso eu estou falando de brasileiros, né? Olha, Ana, eu acho que existem diferenças aí e vai depender de novo de qual é o seu produto ou serviço que você vende. Vamos falar de remédio? Eu sei que é até um tema muito chato de a gente abordar aqui os remédios, né? Quem que de fato consome os remédios? Se a gente for analisar em idades, né? A gente está falando de um público acima de quê? 50, 60 anos? Apesar de que esse público que está aí na internet, ele está. Mas na televisão também, eles estão bem ativos, né? Só que qual que é a diferença? A pergunta é, qual que é a diferença? É que no Google você consegue, como eu posso dizer para você, saber o quanto de impressão você conseguiu passar isso para o consumidor, você consegue ter o controle da sua verba, né? Você tem esse controle. Quantas pessoas você impactou, quem é o público-alvo, qual é o nicho de fato, quantos anos. Na televisão, que é a mídia tradicional, você não consegue passar para o seu cliente e falar, olha, essa pessoa que assistiu esse vídeo aqui tem 16 anos, tem 17 anos ou 20 anos, teve tantas visualizações. Então, a diferença do Google é que você tem um controle total sobre isso. Legal. Esses dias, Danilo, é uma dúvida minha mesmo. Eu tava falando, conversando, né, aqui em casa, e eu citei que eu queria muito um tênis, que eu queria comprar esse tênis, né? E eu juro para você, Danilo, no dia seguinte eu fui abrir o computador para poder trabalhar e eu vi vários anúncios de tênis na minha tela. Fiquei, meu Deus, o Google me ouve falando? Que provavelmente, Ana, você deve ter acessado alguma plataforma, né? Alguma plataforma, e você fez várias pesquisas no buscador. Então, o Google entende que você está pesquisando. Então, ele vai querer sempre oferecer para você aquilo que você está buscando. Então, é experiência, né? Ele não vai apresentar, por exemplo, o relógio ao invés de tênis. Então, ele está muito inteligente, de fato, né?
Então aí que entra a estratégia de remarketing, rede de display, né, o próprio YouTube. Então, para você ver como é inteligente a máquina. E até eu falei com o meu gerente do Google recentemente que nós somos parceiros do Google aqui, tá, pessoal? Vou deixar bem claro que eu não sou do Google direto, eu sou um parceiro do Google. E ele me apresenta uma ferramenta dentro da própria ferramenta mesmo, que ele começa a fazer uma otimização automática, né? Ele está cada vez mais inteligente, ele começa a descobrir o seu público, custo por clique, ele pode falar assim, ó, Danilo, sobe esse custo por clique porque existe potencial de quase 70% que você vai converter. Então a máquina ela está muito inteligente. E essa ferramenta está em beta, né? Então eu já estou fazendo um teste com alguns clientes aqui. E você acha que, antes da gente ir pro Dicas do Especialista, eu queria te fazer uma última pergunta. Como que você percebe aí esse período de pandemia, mesmo com o comportamento do seu cliente? Tem uma procura maior para investimento no Google? Acho que você acha que nós estamos mais maduros, com uma maturidade maior de poder anunciar no Google? Porque eu acho que a gente não tem muita saída, né, Danilo, para sobreviver. Então, assim, na pandemia, Ana, assim, a gente teve um aumento de 60%. Né? Entrou muitas empresas procurando e meio que acelerou, né, essa ferramenta. Porque até então, há 3, 4 anos atrás, lógico que tinha bastante pessoas anunciando, mas nesse período de pandemia, assim, deu um boom. Automaticamente também a disputa ficou enorme. Isso significa que alguns segmentos que custavam, por exemplo, R$ 2, R$ 3 o custo por clique, foram para R$ 7, R$ 8, né? Devido aí à concorrência. Só que não é aquilo que eu estou te falando, não pode se apegar somente ao custo por clique, mas tem que entender qual que é o valor do seu produto. Não adianta de novo, né? Você que vai vender commodity e o custo por clique estiver muito alto, não vale a pena você fazer esse tipo de investimento na rede de pesquisa. Porém, você tem outras ferramentas dentro do Google, que é o própria rede de display do Google, o YouTube, que ainda ele é mais barato. Né? Só para você ter um parâmetro de valores, uma visualização vai no YouTube hoje pode custar 15 centavos, dá 3 centavos, 10 centavos. Então é válido, né? Não precisa ser só rede de pesquisa. Existem diversas ferramentas, né? Nossa, compensa. Compensa. Bom, Danilo, vou encerrar aqui as perguntas, tá? Vamos entrar no... Ah, na verdade, peraí, a gente recebeu uma última, então depois dessa a gente encerra as perguntas, tá? Carter Center Altex perguntou o seguinte: você acredita que com o final da pandemia o custo do clique volte para patamares mais baixos? Legal. Eu acho que voltaria se, por exemplo, se continuar a mesma concorrência, tiver os 20 anunciando pela mesma palavra, não. Agora, dependendo do mercado, é só os big players que vão ficar no Google mesmo. Tem a possibilidade se tiver desistência de pessoas anunciando por determinada palavra-chave. Só que a gente pode montar outros tipos de estratégia, né? Que pode ser, tem o Facebook, tem o Instagram, né? Tem o LinkedIn, tem os blogs, tem que trabalhar o orgânico. Pessoal, eu não sou especialista em orgânico, tá? Mas eu vou falar para vocês, tem que trabalhar o orgânico também. Não adianta só ficar em mídia paga. Justamente para que não aconteça, no caso daquele segmento que custa R$ 80 o clique, já pensou? Você está nesse Nossa. segmento, subiu R$ 80. Aí o empresário ele para e fala, poxa, o que aconteceu? Se ele tivesse preparado o SEO antes do site dele, ele não perderia essa fatia, né? Então tem que trabalhar o orgânico também. Bom, legal. Encerrando as perguntas, eu quero ir pro Dicas do Especialista. Eu quero que você me fale, dê uma dica para o pessoal que está em casa. Primeiro, qual que é o seu filme preferido? Ou pode ser um filme do segmento, do assunto que a gente está conversando agora, ou não, tá? Segundo, um livro que seja de sua indicação, do seu gosto. E terceiro, um perfil ou canal no YouTube. Então, começando pelo filme, Danilo.
Eu sempre fui apaixonado por vendas, até porque a empresa ela sobrevive de vendas, né? Então, um filme que eu acho que vocês podem até ser que já assistiram, mas é A Busca da Felicidade, com Will Smith, né? Esse filme é sensacional. Você entende sobre o funil de vendas, entende como que funciona, né? De fato, o que é vender. Agora, qual que é a pergunta que você falou? É o livro? Sim, a segunda é o livro. Então, como eu mencionei para você de novo, eu sou apaixonado por vendas, né? Um livro assim que é sensacional é Spin Selling. Ele ensina uma metodologia que é muito antiga, que muitas vezes você fala assim, ah, eu sou vendedor, né? Ah, eu tenho um script de vendas. Mas leiam esse livro, você vai ver como vai mudar a sua mentalidade no que se refere a vendas. Bacana. E por último, pode ser um perfil no Instagram ou um canal no YouTube que você goste. Ó, um canal do YouTube que eu gosto é o Pablo Marçal, né? Eu sigo esse cara já faz um bom tempo e o objetivo do canal é desbloqueio da mente. Então, é legal para todo mundo assistir, por quê? Que muitas vezes você só enxerga isso. Você não dá a possibilidade de você enxergar em volta. Então você acaba tendo quebras de crenças, objeções. Então isso até estimula para você ter novas estratégias, né? Legal. Bom, é isso. Obrigada aí pelas dicas. Nós vamos publicá-las. E eu quero agradecer aí pela sua participação. Acho que foi de bastante aprendizado. Deu para aprender bastante o clique, conversão, como é que funciona o anúncio, o que compensa, o que que não compensa, o que que a gente tem que fazer primeiro. Espero que as pessoas que estejam em casa apliquem essas dicas que você deu. Então, Danilo, obrigada pela participação hoje aqui no Papo de Especialista. Tá, ô Ana, só para o pessoal que está assistindo, que eu acho que eu não mencionei, Pode falar. existem passo a passo para criar campanha. E viu, pessoal, eu acho que a primeira parte de você criar uma campanha é você mapear o seu site. Não adianta você fazer anúncio e não saber quem que de fato converteu, qual a palavra-chave que converteu. Então, muitas empresas que chegaram até nós aqui, a campanha estava feito até que razoavelmente bacana, só que não tinham mapeado o site. Então não dava para descobrir o que realmente converteu. Tá? Então mapeiam seu site por inteiro, utilizem pixels, enfim, aí acho que é um próximo assunto aí, vocês estudem, tem bastante conteúdo aí no YouTube que é pixel, como que você consegue mapear isso daí. Legal, boa dica, Danilo. Então, é isso. Obrigada aí pela participação, pela disposição de falar com a gente hoje, viu? Obrigado, pessoal, boa noite, grande abraço, Falou, Danilo. Boa noite. Até a próxima. até a próxima.